Resgatar os anos 90, o período efervescente na criação de bandas de Sete Lagoas. Esse é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. Período de intensa musicalidade no cenário sete lagoanos, anos 90 deixaram saudade, mas eles serão resgatados no Festival Sabor de Bar, dia 12 de novembro, no Mercado São Pietro, porque vai ter ali um tributo aos anos 90. Quem fala um pouco mais sobre esse assunto com a gente é o produtor musical do festival, o cantor Jorge Machado. Muito obrigada pela sua presença aqui, Jorge. Eu que agradeço. Vamos começar falando, então, como é que surgiu essa ideia? Na verdade, já há algum tempo, o Sabor de Bar tem feito eventos paralelos nesse sentido de música, de festivais. Como surgiu essa ideia de fazer um tributo aos anos 90? Bom, eu sou o produtor artístico do festival já há 3 anos, né? Desde que o Léo Campolina assumiu, ele me chamou para a gente trabalhar juntos. E o festival, a ideia principal é dele sempre ser um festival gastronômico. Sim. E valorizar cada vez também mais os bares da cidade, né? Sabor de bar, o bar tem que ser realmente o foco, né? a atração principal. Mas não podemos deixar a parte artística de lado. Então, quando a gente foi conversar sobre isso, eu falei com ele o seguinte: olha, eu sinto muita falta da gente poder atender um pouco mais a nossa classe artística aqui, que sempre foi muito boa, sempre tivemos muito bons profissionais e muito pouco valorizados nesse sentido. Quando você vai fazer grandes eventos, sempre se pensa em nomes de fora. Sim. Dificilmente você consegue colocar artistas daqui. Então, já no primeiro ano que a gente fez junto, que foi 2014, a gente trouxe artistas locais e aí a gente inovou nas estratégias, que foi onde entraram algumas ideias que eu trouxe com o Léo e ele sempre abraçou isso com muito carinho. Que foi a primeira, foi o palco 360. A gente fez um palco, foi lá no shopping, né, Sete Lagoas ali, então a gente fez as tendas, as barracas ficavam em volta, formando uma arena, e o palco ficava no meio. E aí a gente ia colocando um artista cada hora para um lado. Então o público circulava aquilo ali, né? Então era uma novidade na montagem, na logística e trazendo os artistas locais, colocando uma estrutura de som, iluminação bacana para todos eles, né? E aí no ano seguinte a gente brincou mais com a questão do tributo, que foi a gente optou por fazer um tributo a Tim Maia. Foi naquela época do filme que foi lançado, um nome muito em voga e tal. Então a gente resolveu fazer uma homenagem. Então a gente foi buscar aqui na cidade algumas bandas que tinham essa pegada mais soul e que cada uma pudesse fazer um set ali no show homenageando o Tim Maia. E isso até depois deu um gancho que deu a vontade, a gente montou uma banda chamada Tributo Tim, que ainda está circulando por aí. Nasceu no festival do ano passado, essa ideia. E lá no ano passado a gente trouxe, aí a gente deu uma incrementada, porque tinha um projeto, existe ainda em Belo Horizonte, que é o Quarteirão do Soul, e aí a gente trouxe para também dar um colorido a mais para o festival do ano passado. Esse ano, isso sempre o festival aconteceu ali entre maio e junho, que é o período normal de acontecer o festival, sempre foi mais ou menos nesse período. Esse ano, quando o Léo foi me procurar, a gente conversou a respeito de uma possível mudança de data, porque o Sete Dias está fazendo 25 anos esse ano. O Jornal Sete Dias, que é o realizador aí do Festival Sabor de Bar. Exatamente. Então ele falou, olha, vamos pensar numa festa unificada. A gente vai, de repente, levar o festival para o final do ano, para novembro, e aí a gente faz o festival comemorando também o aniversário do jornal. Ok? Definida essa temática, a gente começou a pensar em a parte artística, o que seria. Então, num primeiro momento, a gente teve a ideia de trazer bandas que pudessem tocar sucessos que foram daquela época, né? Mas aí eu virei para ele e falei, Léo, os anos 90 em Sete Lagoas foi um ano, igual você falou no início, aí, né, de maior efervescência no surgimento de bandas. É verdade. Eu acho até, como sou da época, eu posso dizer o seguinte, uma das causas disso ter acontecido foi também o estouro do Skank e do Jota Quest, do Pato Fu,
que eram bandas ali de Belo Horizonte, Uhum. que no início dos anos 90 estavam explodindo para o Brasil inteiro. Então isso para quem era adolescente, que estava ali, né, que curtia a música, que queria fazer um som, você se espelhava naquilo. Poxa, se eles estão lá Se estão fazendo, aqui, estão fazendo sucesso, por que por que não não eu? nós? É porque os anos 80, você pegar o rock brasileiro, ele foi bem Rio e São Paulo, Sim, né? Inclusive as bandas de Brasília tiveram que ir para o exatamente. Rio Para para fazer poder sucesso. acontecer. E quando a gente começou a mexer com música, a gente tinha isso na cabeça, tinha essa crença limitante na cabeça. Mas aí, de repente, o Skank aparece em Belo Horizonte, o Jota Quest, Porque o Skank tocava no Café Tropical, né? Tocava no no Ares Ares de Fazenda. Fazenda. O Jota Quest, o Jay Quest, Jay Quest. eu fui num show de Jay Quest no Café Tropical, ali para 300 pessoas. Imagina hoje o Jota Quest Nossa tocando em um lugar para Senhora. 300 pessoas. Então, aquilo foi muito real, a gente viveu isso muito de perto, né? Depois disso, o Iris abriu um show do Jota Quest já no Clube Náutico. Aí a gente viu aquela grandeza, como é que a coisa passou daquilo ali para aquilo tudo, né? Então, isso eu acho que deu um ânimo, um gás para a rapaziada. E aqui na cidade foi uma coisa muito forte, assim. E para não deixar isso passar batido, não deixou de dar frutos. A gente tem hoje a Roberta Campos, que era do Pop Trot, que está hoje com uma carreira super bacana Já a nível nacional, se né? consolidando, fazendo parcerias interessantíssimas. Isso. Então, só para concluir a sua pergunta, é isso. Aí eu falei, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos tentar trazer, resgatar pelo menos algumas bandas que tiveram essa Né? força na década de Aham. 90, E que teve público, que tinha público fiel, que que é fez o mais história, interessante. que fez uma exatamente. história, né? Então ele, poxa, adorou a ideia. Só que ele me perguntou assim, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, nossa, Aí é que tá. aí é o desafio, né? E aí, Ter esse contato todo com todas essas pessoas, conseguir trazer um pouco de cada um. como é que a gente ia fazer complicado. isso? Não, e de uma forma dinâmica, né? Poxa, você vai pegar aí 10 bandas, a gente falou, vamos pensar em 10. Mas como é que numa noite você vai pôr 10 bandas no palco, Sim. se revezando? É. Bandas que também já acabaram, que não estão mais trabalhando, os músicos estão cada um para um lado. Como é que nós vamos fazer isso? Então foi aí que eu tive a ideia de fazer o esquema de montar uma banda base e convidar os cantores, que de certa forma são sempre uma certa referência Uhum. para as bandas. E a gente teve a sorte de conseguir, assim, né, dos nomes que a gente foi chamando, uma aceitação muito boa de todos. E isso vai se transformar, com certeza, numa noite histórica, eu acho, para Sete Lagoas. Então quer dizer que vai ser de todas essas bandas, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre quais são essas bandas aí que vão se apresentar. Aliás, os integrantes representando cada uma dessas bandas, né? Então, na verdade, você pega cada elemento, vamos dizer assim, da banda para compor uma banda base, vai ser uma banda só, com componentes de todas essas outras bandas? Não. A gente vai ter uma banda base para a parte instrumental. Uhum. A gente chamou alguns colegas músicos, um baterista, um baixista, um guitarrista, um tecladista, alguns amigos de metais, que vão estar no palco o tempo todo. Sim. E aí a gente vai ter o revezamento dos cantores. Dos cantores, apenas dos cantores. Apenas no caso aí, são 2 casos específicos, o Pop Trot, que a gente não tinha condições de trazer a Roberta aqui para ser uma pequena apresentação, a agenda dela também não dava para poder ela vir, mas aí a gente está levando o Fred, que foi um grande parceiro e também um grande representante, que está trazendo a Bárbara, que canta com ele hoje, que vai estar fazendo a parte do Pop Trot. E no caso do Raízes, a Rose vai estar cantando, mas o Tato também, que é uma figura ímpar, que não pode faltar em cima do palco, então a gente vai ter ele e um cavaquinho para dar essa representatividade do samba, né? Entendi. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, Jorge. Vamos voltar então falando sobre quais são essas bandas. O Jorge já deu uma palhinha aí de algumas, mas a gente vai falar um pouco mais sobre essas bandas e o que elas significaram para a gente nos anos 90. Daqui a pouco. O Sete Lagoas em Debate de hoje recebe o produtor cultural, artístico do Festival Sabor de Barro, cantor Jorge Machado. E a gente estava falando um pouco sobre o tributo aos anos 90, que vai acontecer no dia do encerramento, né, o Botecão do Festival Sabor de Barro, que acontece agora dia 12 de novembro, no Mercado São Pietro.
Bom, a gente está falando das bandas que vão participar desse tributo, dos representantes das bandas, né? São 11 bandas, não é isso? Que estão participando. É Pop Trot, Mama Cadela, Andréia Dória. Você que é dos anos 90, você vai trazer aquilo ali à tona e falar, não acredito. Andréia Dória, Iris de Seda, Parada de Lucas, Docas, Grupo Raízes, Canto Livre, Marta Zap, Primórdios, Já na Lata. Você falou já um pouquinho como é que vai ser essa participação. Sim. Trazer esse pessoal, porque vai ter aquela banda base que vai fazer, né, vai tocar. Isso. E essas pessoas vão trazer suas próprias músicas? Elas vão trazer as músicas das suas bandas dos anos 90 que fizeram mais sucesso? Como é que vai ser isso? E acho que é importante a gente falar sobre a banda base também, né? Sim, porque claro. O Rodrigo D'Angelo, que é o meu grande amigo, tocou com a gente também no Íris, está me ajudando nessa direção aí dessa banda base, dos ensaios. Então, Pois é, porque tem isso, né? Tem que ensaiar. Sim. Na verdade, o que a gente fez? A gente meio que pegou o Dubidu, que hoje é uma banda já consagrada aqui na cidade, e meio que transformou ele nessa banda base. Entendi. Porque eles já estão acostumados, já tocam juntos há muito tempo, ficava mais fácil para fazer os ensaios que a gente precisava. Como o Rodrigo já estava comigo na empreitada, o Dubidu não iria tocar porque ele já estava comprometido comigo, aí a gente meio que arrumou serviço para todo mundo. E o Luiz Paulo ia ter que cantar, porque ele é parte também dessa época. Então, aí meio que o Dubidu praticamente vai ser a nossa banda base. E aí o que a gente fez? A gente conversou com todos esses cantores, que depois a gente vai falar um por um aí quem são eles, e realmente a gente buscou 3 músicas, a gente focou nisso, em 3 músicas de cada banda que mais fizeram sucesso na época. Né? Algumas bandas que eram autorais, caso do Iris de Seda, do Mama Cadela, do Pop Trot, para não se tornar, porque a gente, além de ter um público, sim, que daquela época que vai estar ali, tem muita gente mais jovem que não conheceu. Não, exatamente. E que precisa conhecer o que a gente teve aqui, né? E aí, para o show ser também mais, ter o cunho de entretenimento, não perder um pouco isso, tem que ter isso, né? Na verdade, as músicas, a gente precisa ter muitas músicas conhecidas que fizeram sucesso na época, então a gente resolveu fazer isso. Cada banda autoral vai ter uma música sua autoral, que fez sucesso na época, e 2 versões que também faziam sucesso no show. Então, no caso das bandas autorais. As outras bandas, sim, a gente conversando com os cantores, viu qual era que a galera mais curtia na época. Então, vai ser assim, uma seleção de clássicos que essas bandas tocavam no palco naquela época. Você imagina pegar o Pop Trot. Eles faziam um show de 1h30, a gente fazia show de 1h, 1h30. Então você fala assim, escolhe as 3, a top 3, assim, as que a galera mais curtia. Então você vai ouvir Alanis Morissette, de repente, sabe? Quem é dos anos 90 sabe o que eu estou falando. Então, assim, é coisa que você... Aí você pega o Canto Livre, tocava Jorge Ben, sabe? Fazia umas versões do Jorge Ben super bacana. Quem curtia, por exemplo, o pagode, né? O samba do Raiz, tinha o pagode do Café Tropical toda quinta-feira que lotava. Então, vai ser um resgate mesmo, vai ser um momento único que a pessoa vai ter a oportunidade, numa noite, assim, vai ver um filme dos anos 90, assim, da parte musical dos anos 90. Pois é, a gente estava falando, a gente falou da Roberta Campos, por exemplo, que é um exemplo aí de pessoa que tocou, né, cantou, aliás, na Pop Trot. Fizeram um CD também. Fizeram um demo na época. Fizeram um trabalho bacana e a música estourou. Composições de pessoas daqui também, né, George? Sete Lagoas contribuiu nesse aspecto. Tem um caso super engraçado, assim, do caso específico da Roberta, né? Que a gente ensaiava o Íris de Seda na escola Melodia Livre. Que, inclusive, nós vamos ensaiar esse show lá também, o Toninho está participando disso. Cedeu gentilmente o espaço lá para ensaio. O Íris ensaiava lá na escola. E o Fred Carvalho, ele é ainda professor de guitarra lá no Melodia. Um dia ele apareceu, bateu a porta, a gente estava ensaiando lá. Ele falou assim, eu queria que vocês viessem aqui na minha sala para vocês verem uma menina cantando. Aí a gente estava no intervalo do ensaio, eu fui, o Fabrício foi também, o Toninho foi. Não, o Toninho já tinha conhecido a menina. Ele falou, não, vai lá, vai lá que vocês vão gostar.
E aí ele entrou na sala e começou a tocar, e ela começou a cantar músicas da Alanis Morissette e tal, aquela vozinha, né? Delicadíssima, né? Fina, delicada. A gente ficou impressionado, mas ela assim, ela olhava para o chão, assim, É. né? Ela nem olhava Eu para lembro. frente. Ela nem olhava pra gente, assim. E a gente falou, nó, que bacana. Ele falou, pois é, a gente tá montando uma banda. Eu falei, nó, que legal. Eu falei, tal, tal, tal. E a gente foi acompanhando aquilo de perto, sabe? Né? Olha que coincidência bacana. O primeiro show, lançamento do CD do Íris de Seda, quem abriu o show, quem fez a abertura foi o Pop Trot. Então, a gente tinha uma proximidade muito grande. Quando eles foram gravar de janeiro a janeiro, Janeiro. o Fred me chamou um dia e falou assim, Jorge, eu queria que você fizesse uma participação na música. Eu falei, qual música? Ele me mostrou a música, ele falei, nossa, que linda a música, claro. E não existia estúdio na época, as demos eram feitas assim, a gente ia na casa dele, lá dentro do quarto, botava o microfone, uma mesinha Tascam, que era a mesa que a gente usava na época, e eu gravei a parte lá, que até hoje, quem tem o demo Eu tenho. do Pop Trot. Eu tenho esse demo. Tô lá cantando com a com Roberta. a sua voz. E aí um dia, né, eu tô andando de carro aqui, eu de repente começo a tocar a música no rádio, com a Roberta cantando e Nando Reis fazendo a parte. Eu fiquei Na até novela, emocionada. na música de abertura de novela. Falei, poxa vida, que bacana, né? A gente poder fazer parte disso tudo, né? Saber que tudo isso começou aqui e que a gente pôde fazer parte disso. Fiquei muito feliz. Eu gostava, porque eles iam tocar em barzinhos e eles cantavam Procurando as Palavras, que era uma música nossa. Então eu falava com a Roberta assim, com o Fred, não adoro ver a Roberta cantar, uma voz feminina cantando uma música que a gente fez. Então existia essa proximidade, sabe? Depois a gente foi conhecer o Elson da Terra, né? Que eu brinco, Figuraça. que eu falo. O nosso Raul Seixas, eu falo com ele. Né? Então, assim, muita gente foi brotando dessa história, sabe? E outros vieram depois, né? Nos anos 2000 a gente teve o Kalahari, que é uma banda que veio também, que fez um trabalho super bacana, que está aí ainda. Então, mas enfim, essa coisa foi feita, o show foi feito para se fazer esse resgate e a gente buscar as melhores músicas possíveis para apresentar para a galera. Para o pessoal lembrar, ter aquele gostinho também de anos 90, né? Falar, nossa, como era bom. E além disso, antes do show também vai estar uma seleção de músicas que o pessoal da Rádio 93, lá de Pedro Leopoldo, que está dando uma força e um apoio para o evento. O Marcos, que é o produtor, está fazendo uma seleção de músicas para ficar tocando músicas. A festa toda vai ser... Pois é, quanto tempo mais ou menos de... Bom, a que festa, vai acontecer? A festa começa às 19 horas, então quem chegar lá já vai estar ouvindo músicas da época. O show aproximadamente 21h30. Depois vai ter uma parada no meio para as premiações que vão acontecer. E aí a gente retorna. Então eu acredito que vai até meia-noite, meia-noite e meia, sabe? Uma festa... Dá tempo de todo mundo ir. É uma coisa interessante também, porque normalmente o festival ele acaba um pouco mais cedo. Como esse ano é numa casa fechada, isso, né, traz mais segurança, ele vai até estender um pouquinho a mais, vai para meia-noite e meia, 1h da manhã, que deve estar terminando o festival. Bacana. Bom, a gente vai rapidamente para o intervalo, vamos voltar então falando sobre essa diversidade musical e como os anos 90, de alguma forma, impactaram a cena cultural de Sete Lagoas. Daqui a pouco. A efervescência das bandas dos anos 90 é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, porque no dia 12 de novembro, o Festival Sabor de Bar, o encerramento do Festival Sabor de Bar, vai trazer um tributo aos anos 90 e aí representantes de diversas bandas de Sete Lagoas vão se apresentar. Quem está conosco é o Jorge Machado, que é o produtor cultural artístico do Festival Sabor de Bar. E a gente está falando um pouco sobre essas bandas, né? Quem hoje estão representando. Então, eu vou falar os nomes, Jorge. Tá. Você vai me falando quem que é que vai estar lá. Tudo e para a bem. gente lembrar também qual que era o foco de cada uma delas, porque tem de tudo também, né? É uma verdadeira diversidade, uma salada, né? Andréa Doria, por exemplo, surgiu em 1996, tocando Legião, era cover do Legião. Eu estava até brincando isso outro dia, falei, foi o início ali, que foi uma das primeiras bandas que era um cover específico, né? E fez muito sucesso na época, porque o Toninho, que vai estar cantando lá com a gente,
a voz dele é muito parecida com a do Renato Russo, muito parecida mesmo. Ele é muito fã. Hoje eu conheço ele mais de perto, assim, na época a gente conhecia pouco, mas hoje a gente se conhece mais. E eu sei o tanto que ele conhece o trabalho do Legião Urbana, o tanto que ele realmente é fã, não só das músicas, mas das mensagens que o Renato colocava meio implícito ali em cada música que ele fazia. Então, o André Doria vai estar representado pelo Toninho. Pelo Toninho. Bom, Parada de Lucas foi criada em 1997, tem mais o estilo de reggae, pop rock, um gancho aí do Skank, que você disse que estava começando. Skank e também e uma levada meio soul também, eles faziam um Ed Mota de uma forma muito única, assim, e vão estar resgatando isso também, e é o Marcelo Martinez, que está, no caso, ele está representando duas bandas aí, ele está representando o Parada de Lucas, que tem essa pegada, e a Docas, que é a Docas, você vai falar aí um pouco dela, era uma banda que começou meio reggae também, mas que depois pegou um estilo mais popular, de chegar a tocar aqui em grandes festas na região, carnavais, pegaram uma estrada muito bacana aqui na nossa região, um nome muito forte aqui em toda a região. Vamos então de pagode. Grupo Raízes foi criado em 1992, com o crescimento dos grupos de pagode como Fundo de Quintal e Raça Negra. Foi a interferência, né? A inspiração. Sim. O Raízes, você falar de Raízes e não falar do Tato, o Tato é aquele, assim, é o Silvio Santos da banda, sabe? Ele é aquela figura imponente, assim, ele põe a banda toda, aí a mesa de som e ele do lado com o microfone. Então ele é o relações públicas, assim, da banda. Aí ele chega lá em cima do palco, para quem às vezes ainda não está lembrando quem é o Raiz, é lembrar do pagode que tinha no café toda quinta-feira, que era uma coisa assim, toda quinta que lotava, e foi durante anos que o Raiz fez essa performance ali, e ele ficava lá em cima, né, cumprimentando o pessoal, Jorge, desde cedo, chegando aí agora, boa noite, meu querido, vamos chegar, não sei o quê, aquela coisa de relações públicas. Ele cantava também algumas músicas e tal, então ele vai estar lá, é ele que está representando na foto, e ele está levando a Rose, que é uma das cantoras, que vão estar representando o Raízes. Bom, o Canto Livre surgiu, é um pouco mais antigo, veio em 1988 com MPB, e uma curiosidade é que a banda está voltando. O André Doria também, tá? O André Doria também está voltando. É importante lembrar isso, o André Doria já está fazendo ensaio, já tem shows até marcados aí, isso é muito bom, eu fico muito feliz. E o Canto Livre foi uma das primeiras bandas que eu via no palco, assim, em Sete Lagoas. Existia na época do Circense, ali próximo onde é a Xandoca, o Luciano tinha um bar que chamava Gelão. E aí eles criaram a banda para tocar no bar deles, entendeu? Então eles se divertiam a beça ali. E eu passando na rua, via aquilo, né, acontecendo e tocando muito Jorge Ben, muita MPB, mas bem para cima, assim, bem alegre, como o Luciano e a Andréia são, né? Então, vamos estar bem representados e fiquei feliz. Essa notícia para mim é novidade. Pois é. A volta do Canto Livre é uma coisa bacana de se... Fiquem de olho aí, porque... Está precisando, né, Jorge? Muito bom. Música movimentada. Boa. Bom, o Íris de Seda, que foi criado em 1991, né, que vendeu mais de 10 mil cópias. O Íris fez um sucesso danado também. Foi bom, a gente chegou a fazer 3 discos e foi de 91 até 2007, foi quando a gente oficializou assim, o fim da banda. Ainda tem muito material do Íris, quem quiser conferir, né, no YouTube tem. A gente tem hoje eu tenho um site que chama Sempre Cultura, que as pessoas podem ir lá pesquisar lá, tem um acervo do Íris, a gente tem um show ao vivo que foi gravado em 2010, tá ali naquele acervo para poder curtir. Quem não teve a oportunidade de ver a banda na ativa, no palco, a gente conseguiu resgatar esse show para poder assistir pela internet. Então, pelo menos tem esse material lá. Bacana. E Marta Zap, que é mais uma pegada também de pop, de reggae. Isso. Que também tem o cantor que vai representar 2 bandas aí. O Luiz Paulo, que hoje é vocalista do Bidu, vai estar representando o Marta Zap e o Janalata, que foram 2 bandas, logo após o fim de uma, ele veio com a outra, que foi bem essa pegada, que tem a coisa dos metais, que a gente vai estar levando também, para lembrar dessa época, dessa força que o Skank teve também, né? E essa levada mais pop. Bom, Mama Cadela também de 1991, que também está voltando à ativa. Está voltando à ativa, Legal. Também fiquei muito feliz com isso. Assim,
acho que coincidências não acontecem, mas quando a gente pensou nesse tributo, eu fui lembrando, vendo essas bandas que estavam voltando também, falei, poxa, mais um motivo, Para dar aquele up, né? um ânimo, né? Nós vamos apoiar isso aqui, né? Eu acho que tem Exatamente. muito disso esse festival, tem muito essa questão. E vamos Então, voltar a apoiar as bandas que são da cidade, então que trouxeram muito a legal. gente vai ter nosso grande Elson da Terra lá representando Mama Cadela. Bom, e o Pop Trot, né, que a gente falou, que revelou a Roberta Campos e consagrou também o Fred como produtor. Hoje ele faz um Exatamente. trabalho bacana Fantástico. em Sete Lagoas como produtor, aí produz muitas pessoas e muitas pessoas que estão galgando também. Não, e ele não perdeu o contato com a Roberta, tanto que a gente queria sim, né, ver o possível para de repente ela poder estar vindo aqui, ela ficou sabendo do projeto, achou muito bacana. Eu queria trazer o Fabrício também, que tocou com a gente no Íris, e hoje é um produtor super, né, conceituado lá no Rio, chegou a ganhar um Grammy pelo trabalho que fez. Só que essa coisa de agenda não tem jeito, né? A pessoa está lá trabalhando muito, para vir aqui fazer uma pequena participação é difícil você conseguir. Ainda mais a área que né, Jorge? A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de projeção na área cultural, então, é muito complicado. Mas não poderíamos deixar de passar, né, o Pop Trot, que foi a banda que levantou, que trouxe a Roberta, que hoje é o nosso maior ícone, a maior representação dentro dessa linha pop, né? Então o Fred vai estar, Fred Carvalho, vai vir com a Bárbara, que é uma cantora que está começando um trabalho novo com ele. Então, ele também está aproveitando para lançar isso lá e mostrar, que com certeza também vai poder nos presentear com aquela época, com o que o Pop Trot fazia naquela época, né? Pois é, para você, qual que é a maior importância de poder, né? Eu acredito que deve ser uma satisfação pessoal sua, né? De promover, de ajudar a promover essas bandas e mostrá-las a quem não conhece, fazer com quem conhece lembrar de como que era, resgatar mesmo essa questão das bandas autorais, né? Das bandas que têm vocação e que enfrentam o mercado, apesar de tudo que a gente sabe que não é fácil. Mas como que você analisa esse cenário hoje, essa possibilidade e o impacto disso, né, nessa geração nova aí? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu fiquei, durante toda a minha vida, tem mais de 20 anos que eu trabalho com música, mas nos últimos 3 anos, depois que eu me tornei, né, que eu trabalhei como gerente de eventos dentro da própria prefeitura e ajudando a produzir eventos como o Sabor de Bar, na parte de produção, e você poder ajudar os artistas locais de uma forma que você não foi ajudado, não teve a oportunidade de receber a ajuda. Então, foi tantas pessoas que passaram por mim ali na Casa da Cultura e que eu pude, de alguma forma, ajudar ou indicar para os eventos que a própria prefeitura estava organizando e ver essas pessoas poderem ter um espaço, poder receber por fazer o seu show, por poder trabalhar sua música autoral também. Enfim, por poder abrir um espaço para alguém, a gente já fica muito satisfeito, muito feliz. É uma coisa que eu não quero parar de fazer nunca, se Deus quiser. Eu quero poder ainda trabalhar muito como produtor, era uma coisa que eu fazia para a minha banda, né, da época do Íris, e hoje poder colocar isso como uma profissão, trabalhar profissionalmente com isso, é fantástico, é maravilhoso. E na parte artística, eu acho que a gente naquela época, muito aconteceu por causa da vontade de se fazer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque existia sim uma admiração e uma proximidade do público com esses artistas. Né? A gente estava conversando aqui mais cedo, você falou isso. As pessoas saíam para os eventos, saíam para ir ver os shows das bandas daqui. Sim. E eu acho que isso, a gente vem tentando fazer isso e o sucesso vem do Sabor de Bar também na parte artística. Por quê? Porque as pessoas estão indo novamente para o evento para assistir os artistas locais, estão saindo de lá satisfeitos, surpreendidos às vezes, né? A gente, esse tributo que eu te falei que a gente fiz um show há pouco tempo agora para o Rotary, e chegou um empresário para mim e falou assim, olha, eu estou surpreso em saber que tem bandas aqui na cidade com essa qualidade. Aí eu falei, fique atento a isso, a gente não pode menosprezar a nossa prata da casa, a gente tem que sim valorizar cada vez mais, e eu acho que sim, esse evento que vai acontecer sábado, agora dia 12, pode levantar a moral e dar um start na cabeça de muito menino aí que está pensando em fazer alguma coisa
e que pode ir até lá assistir e falar, gente, E trocar uma ideia. por que não? Né? Eu posso fazer até melhor, né? E eu acho que vale a dica. Eu acho que quem puder ir lá, se você não conhece essa geração anos 90, vai lá para você ver o que Sete Lagoas já fez, já produziu e que esses artistas estão aí ainda. Né? Por mais que o Íris de Seda não está mais na ativa, mas os músicos, os artistas estão aí, a gente está fazendo, a gente continua trabalhando. E nas outras bandas também, né? O Luiz Paulo continua, o André Adoro está voltando, o Mama Cadela está voltando, o Pop Trot, a gente tem o Fred lá no Roquestra fazendo um trabalho lindo, a Roberta dando seguimento à carreira dela. Então, tudo isso gerou, né? A semente brotou e deu frutos. Então, que a gente possa, que a cidade continue gerando, semeando boas sementes, que o poder público, que os vereadores, que a prefeitura continue dando a força necessária para os nossos artistas, porque eles precisam disso. E eu acho que o que a gente vem fazendo aí, e que eu pretendo continuar fazendo, se eu tiver oportunidade, é isso, é poder pegar essa moçada que está aí cheia de vontade e dar oportunidade para eles. Tá certo, Jorge. Infelizmente, nosso tempo esgotou, o papo está muito bom, a gente ficaria aqui 1 hora conversando, mas a gente deixa o convite para as pessoas que quiserem ver, conferir de perto aí no próximo sábado, dia 12 de novembro, a partir das 19 às 7 da noite, lá no Mercado São Pedro. Muito obrigada por sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Eu que agradeço. Portas estão abertas para você voltar, viu? Qualquer hora. Obrigado a todos, né? Obrigado à TV Câmara, que também me apoia no Cultura Mix, né? Que a gente está aqui trabalhando juntos e que a cultura possa estar sempre em primeiro lugar em todas as discussões, seja ela política, seja ela em qualquer setor, que a nossa sociedade precisa, e é isso que traz e mantém a história de uma cidade, né? A cultura, com certeza, ela que mantém isso, o resgate, e todo mundo vai focar e vai sempre buscar o que você criou de bom no passado para alimentar o futuro. Referência. Né? Muito obrigada, Jorge. Obrigada a você por sua companhia. Até o próximo programa.